Clube Europeu reabre conversas para levar jogador titular do Palmeiras. Tem também o Zé Ricardo do Remo, que foi julgado na entrada contra o Andrés Pereira. Vamos trazer para vocês o que deu. Tem mais dinheiro entrando no caixa, Palmeiras negociando mais um jogador. Tem também outro jogador do Palmeiras aí, que o Palmeiras quer rescindir o contrato e está no imbróglio judicial. Além de tudo, notícia importante aí sobre o Ancelotti, de seleção brasileira. Isso pode afetar muito o futuro do nosso futebol brasileiro. Chega junto, chega com o dedão no like, você que já conhece o nosso trabalho, gosta dos nossos vídeos, é muito importante que você marque a sua presença aí, ou comentando, ou dando like no vídeo, para a gente saber, para a gente medir se você gosta dos nossos vídeos fazem diferença para você, é uma forma de medir o nosso conteúdo, o nosso trabalho aqui contigo. Então faz isso aí, ó, deixa o like se você conhece o nosso trabalho, ou um comentário aí embaixo. Se você não nos conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, esse cara do meu lado aqui é o Orlan Dias, e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito na resenha, no entretenimento, que é assim que a coisa tem que ser. Vamos junto, meu amigo, vamos chegar com os dois pés no peito. Fala aí, Orlan Dias, boa tarde. Bom, já vamos começar bem, né, com treta, digamos, institucional aí, para quem não viu as notícias que rolaram aí durante a manhã. Michel Augusto é um zagueiro aí que foi formado na base do Palmeiras, ele foi emprestado ao Moreirense de Portugal em janeiro de 2025 ainda. O contrato de empréstimo dele era até dia 30 de julho de 2026. E aí o que tá rolando, né? O Moreirense devolveu ele antes do fim do empréstimo aí, alegou uma justa causa. O Palmeiras recebeu de volta, né? O cara que ele já tinha mandado para Portugal, e agora vem a parte que pega aí o Palmeiras como instituição. Na segunda-feira passada, dia 11, o Palmeiras tentou rescindir o contrato com ele, também por justa causa. O jogador se recusou a assinar, disse que não há motivos para justa causa e exige receber os valores aí previstos até o fim do contrato, que vai até o fim de 2026. E aí tá a questão, né? O staff do Michel mandou uma nota dizendo que o jogador sofreu xenofobia e assédio moral lá em Portugal e que por isso decidiu deixar de comparecer aos treinos ainda lá do Moreirense, né, que o clube português aceitou a decisão na época e que ao retornar ao Brasil ele foi surpreendido com a rescisão unilateral. Sem provas concretas apresentadas pelo Palmeiras, a nota oficial do staff dele é dura, tá? Uma parte aqui, para vocês terem uma ideia, é assim, ó, as vias de negociação seguem abertas, né? Tradução, o que o cara quer é dinheiro e está disposto a brigar na justiça para receber, né? O Palmeiras não vai se manifestar publicamente sobre tudo que rolou, mas internamente o Palmeiras entendeu aí que tem motivos para justa causa. Os bastidores dizem que o jogador apresentou comportamento inadequado durante o tempo lá no Moreirense e que pelo regulamento da FIFA e da CBF há base para rompimento sem indenização, né? E assim, caso jurídico bem complicado, né? Se o Michel ganhar na justiça do trabalho do esporte, o Palmeiras pode ter que pagar aí até 1 milhão em direitos do contrato. Não é catastrófico, né? Não é um problemaço para a Caixa, mas é questão institucional, né? E tem um ângulo importante também. O Palmeiras tem histórico de mandar muita cria para a Europa via empréstimo, né? Naves, que foi para o Alverca, o Kaique no Nacional, o Robson no Real Betis, o Vitinho no Santa Clara, e se isso virar, né, um problema, pode também virar um problema institucional para o Palmeiras na questão da reputação, né? Até porque hoje os times europeus vêm atrás do Palmeiras, até porque os meninos já chegam lá prontos, né? E aí realmente é complicado, né? Porque são coisas, é aquele famoso a palavra de um contra do outro, né? É a palavra do jogador contra os caras lá. Ele alega ter sofrido esse problema de xenofobia lá em Portugal e eles alegam que ele tinha um problema comportamental aí. Cada um vai ter que realmente se defender juridicamente. Pelo menos no Brasil, geralmente, né, falando aqui do que eu vejo, né, trabalhista o trabalhador costuma ter vantagem, né? Eu não sei como é contra clubes portugueses. Então vamos ver como que vai ser o desenrolar disso. É difícil opinar, né, cara? Difícil emitir aqui qualquer juízo de valor aqui, porque tem a versão dele, tem as questões dele apurar com o clube lá. Eu não sei se você mencionou no começo da matéria, né, desse assunto nosso aqui, mas é uma informação do nosso palestra, tá? Essa parada foi apurada por eles, então eles que trouxeram em primeira mão, então estamos aqui também se aproveitando de uma informação do nosso palestra sobre essa questão do Michel, tá? E vamos para o nosso próximo assunto aqui. E atenção, você, motorista de São Paulo, hein? Para tudo que você tá fazendo aí, cara. Porque a quinta parcela do IPVA já tá batendo na sua porta e ela vence entre 12
e 25 de maio. Então já tá correndo, já tá rolando, depende do final da sua placa, tá? Não vai dar bobeira, hein? O Super App do Gringo, você baixa ele de graça aqui, ó, no QR Code ou nos links fixados aqui nos comentários e na descrição. Você pode baixar o app do Gringo e consultar o seu IPVA, o seu licenciamento, as suas multas, tudo de graça. Achou débito? Você vai lá e você parcela em até 12 vezes no cartão de crédito. 12, irmão, 12 vezes. É a tua parcela do teu IPVA dividida em 12. E tem uma coisa ainda melhor para vocês, eu avisando vocês, tem o cupom MeuGrau20. Garante aí 20% de desconto em taxas de parcelamento acima de 10 vezes, que é dinheiro no teu bolso, é dinheiro economizado. Pode usar tranquilo, é parceiro credenciado do Detran e bora resolver isso aí antes do prazo apertar, hein? Baixa lá, consulta, parcela e foca no que importa, que é você ver o Verdão jogar tranquilo, tranquilo não mais ou menos, né? Ontem foi tranquilo. Jogar tranquilo e deixar aí, tirar suas contas da frente. Fechado, meu amigo? Gringo, o Super App amigo do motorista. O link está aqui, ó. Pode baixar agora pelo QR Code ou no link da descrição dos comentários desse vídeo. Tamo junto, Gringo, o melhor amigo do motorista. E vamos falar de Cello, hein? Ancelotti até 2030, hein? A bomba do dia, abre aspas também, né? A CBF, ela anunciou agora cedo o Carlo Ancelotti, ele está renovado até dezembro de 2030 e o contrato vai bater 4 anos a mais. Salário fixo aí de 10 milhões de euros por ano, 63 milhões de reais anuais, bônus de 5 milhões de euros aí, se ganhar a Copa do Mundo, né, quase 32 milhões a mais. E para quem perdeu o contexto, né, o Ancelotti ele chegou na seleção em 25, já comandou aí amarelinho em 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 18 gols marcados, 8 sofridos, aproveitamento mediano, dá para se dizer, mas com a confiança ali institucional no projeto, né, pelo menos é o que aparenta. E por que que isso importa para o Palmeiras? Como isso afeta o Palmeiras, né? Já diziam os caras. Como isso afeta o Palmeiras? Primeiro, a primeira aqui é a lista da seleção, né? Você tem aí o Carlos Miguel, né? O Carlos Miguel para goleiro reserva, o Carlos Miguel se desenvolvendo. Ele pode sim pegar uma vaga na seleção, não é loucura nenhuma você falar em outro ciclo, né? Quanto mais o Ancelotti renovar e mais peso o Palmeiras pode ter numa próxima convocação, tanto para a Copa aí quanto para as eliminatórias, né? Enfim, tem a questão também do Endrick que pode ser utilizado, é mais uma vitrine para o Palmeiras, o Endrick, o Estevão e mais. Muita coisa pode rolar aí também nesses 4 anos, né, cara? E tem a vitrine absurda que o Palmeiras pode dar, né? Você tem também a relação da Leila, né? A Leila hoje ela é aliada do Samir Chaud, presidente da CBF, ele que assumiu no ano passado, ela apoiou a transição com o Carlo Ancelotti até renovado agora. Então esse projeto institucional do Samir aí está se consolidando e o Palmeiras fica ali, pelo menos próximo do poder central ali do futebol brasileiro, né? Na questão para você discutir gramado, para você discutir data, todas essas questões, tudo passa pela CBF e quem está perto da CBF tem um futebol, se não melhor administrado, dá para se dizer, mas pelo menos você consegue ali algumas vantagens ou discussões, né? Isso acaba pesando. E no ponto do futebol é isso, né? Tem muito garoto chegando, você tem João Pedro, você tem o próprio Ryan, tem muitos jogadores que vai subir. Quem sabe nesse meio tempo o Palmeiras não revela aí mais jogadores. Se você parar para pensar em 2022, o Endrick nem existia direito, né? Do futebol, né? Profissional, na verdade. Pois é, não, foi um bagulho, é o famoso fenômeno, né? O Ronaldo na época foi chamado de fenômeno exatamente esse lance de acontecer tudo muito rápido, muito cedo. Eu vi, acho que o Thiago Leifert mesmo falando sobre esse lance do Ancelotti, que ele, com essa renovação, ele praticamente, não que ele jogue a toalha nessa Copa, claro que ele vai tentar vencer, mas ele talvez deixe claro que ele tem muito mais esperança na próxima, né? Porque os jogadores, muitos dos destaques já vão estar experientes, já vão estar mais prontos, né? A gente infelizmente teve a lesão do Estevão, mas o Estevão era um dos principais jogadores, só que ainda muito novo, né? O próprio Endrick é um absurdo, mas também ainda muito novo. Agora você imagina os dois, o próprio Ryan, o João Pedro, outros aí, daqui a alguns anos mais experientes. Eu acho que a próxima Copa, tanto para o brasileiro quanto para o próprio Ancelotti, aí talvez seja um pouquinho mais, dá para almejar mais. O Brasil tem chance de ser campeão? Assim, até tem, mas eu acho que olhando para um próximo ano aí, eu acho que vai dar um pouquinho mais de esperança, né? E assim, eu tô falando de esperança pra galera que liga pra seleção, que eu ainda ligo, né? Ainda acho legal, mas se não for o Endrick, eu já falei que vai ter problema, não vou entender legal, não. Realmente, deixar o Endrick de fora vai ser um crime. E vamos falar de mais grana também, entrando no cofre do Palmeiras. O Palmeiras perto de fechar mais uma negociação. Saiu hoje cedo, inclusive, pode entrar aí mais 12 milhões de reais no caixa do Palmeiras, sem o clube precisar fazer absolutamente nada. A famosa renda passiva. E a história aqui basicamente é o seguinte, ó, o Gabriel Silva, atacante formado na base do Palmeiras,
Ele é famoso ali por ter sido parceiro do Endrick na Copinha de 2022. Olha como o tempo voa, como as coisas vão rápido. Que aquela que o Palmeiras ganhou, hoje ele tem 21 anos, ele joga no Santa Clara, lá em Portugal. Ele está negociando uma transferência para o esporte. É a oportunidade da vida dele, né? Valor estimado aí 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais. E um detalhe aqui inteligente, até dessa gestão do Palmeiras, né? Quando o Palmeiras vendeu o Gabriel Silva para o Santa Clara ali em 2023, ele manteve uma cláusula de 50% ali de mais-valia em qualquer venda futura. Então o Palmeiras recebeu na época 1 milhão de euros pela transferência dele. Agora, se o Santa Clara vender por 5, o Palmeiras embolsa aí a metade da diferença, então dá cerca ali de 11,6 ou quase 12 milhões, né, de reais direto para o caixa do Palmeiras. E ainda tem mais. Tem a regra, a famosa regra do mecanismo de solidariedade da FIFA. O Palmeiras ele tem direito a 2,71 ali do valor da operação. Isso dá 135 mil euros, 790 mil. É impressionante como você fala assim, né? 50 centavos de euro. O negócio é tipo 20 reais, né? Assustador, né, cara? Vira 20 reais. Então, somando tudo, deve dar uns 12 milhões e 500 para o Palmeiras aqui, se essa venda for concretizada, tá? E explicar isso aqui para vocês é importante, que o Gabriel Silva ele tá fazendo uma temporada, cara, brilhante lá no Santa Clara. Ele tem 36 partidas, 10 gols e uma assistência. Foi o que chamou a atenção do esporte. E em 3 meses ele conseguiu aí o que muitos brasileiros não conseguem ali em anos de europeu, né? E o Palmeiras, sem precisar fazer o marketing absurdo, sem precisar negociar, vai colher o fruto dessa venda. Essa é a grande vantagem aí, né? E é exatamente esse modelo que o Palmeiras construiu: vender mesmo quem ainda não é titular, manter esse mecanismo de solidariedade, manter a porcentagem futura. Na verdade, o mecanismo de solidariedade já é uma coisa fixada, né? Tem o Endrick que virou Real, teve o Estevão que foi para o Chelsea, tem o Eduardo Conceição que vai para o gigante europeu, é só questão de tempo, o Naves que vai para a Itália, tem o Gabriel Silva, né? Vai pelo Santa Clara agora, deve sair para o Sport. Então, assim, em tempos de crise, né, do futebol brasileiro, você tem clube acumulando dívida, sob recuperação judicial, você tem cara demitindo o técnico, depois demitindo o outro depois de 2 meses, ganha dinheiro nas negociações, né? E o Palmeiras consegue fazer muita grana desse jeito. É outra liga, né, cara? É outro nível administrativo, assim, né? Com um jogador que, em teoria, não deu certo, né? Porque a gente sempre fica esperando muito da molecada da base. A gente comentou outro dia do Luigi, né? Que pela geração que ele veio, a gente esperava muito. Mas às vezes o cara não é que não deu certo, né? O cara não vai tanto igual o Endo, que são coisas muito fora da caixa, assim. Mas ainda você consegue fazer uma grana, você consegue ter um retorno. O que a gente acabou de falar ali do primeiro caso, né? A gente tem muito jogador dando muito certo na questão comportamental também. E aí talvez um que dê um problema não seja aquele negócio tão alarmante, né? Porque a gente realmente tem os meninos funcionando aí. A gente tem um exemplo ali daquela geração Patrick de Paula, Gabriel Menino, né? Que teve alguns problemas comportamentais também, mas ainda assim tem o Danilo, que saiu dali, que hoje é um dos principais, talvez o principal jogador no futebol brasileiro, né? Então você consegue fazer dinheiro até com um cara que você não viu nas grandes ligas, que você não viu dando muito retorno esportivo no Palmeiras, e é muita grana, né? O João Paulo Sampaio falou outro dia, acho que era mais de 100 jogadores aí que o Palmeiras tem espalhados pelo mundo que do nada vão render dinheiro para o Palmeiras nos próximos anos. Então, esse tipo de notícia vai ficar cada vez mais normal, né? Enquanto realmente outros clubes aí ou tá na página policial, ou tá demitindo técnico, né? Pagando multa rescisória de 3 técnicos atrás e demitindo mais um. A diferença hoje é assustadora. Né? E por falar em comportamento, né, a gente teve aí recentemente um problema com o Andréas Pereira, né, ele que tomou uma joelhada ali do jogador Zé Ricardo, volante do Remo, e agora ele foi pro STJD, tá? O julgamento acontece hoje, nessa quinta-feira, e ele foi denunciado aí pela jogada violenta. Uma pena que ele pode pegar aí até 12 jogos de suspensão, que seria uma punição bem pesada, né? E para quem não lembra do lance, né? Ele realmente, aos 25 do segundo tempo, ele deu uma joelhada que acho que todo mundo lembrou do Zúñiga lá em relação ao Neymar. O André saiu com muita dor, mas pelo menos, né, não foi constatada aí uma fratura, né? Ficou realmente no trauma, mas ele virou dúvida aí para alguns jogos, né? Até contra o Cruzeiro agora no sábado ele é dúvida. Vamos ver se ele consegue retornar ali contra o Flamengo, né? Mas o julgamento de hoje acho que coloca em xeque também a coerência do STJD, né? Se a punição for branda, a gente vai realmente começar a questionar, né? Que a gente teve jogadores aí, ou especialmente o Abel,
por xingamentos aí, pegando muitos jogos, né? O que é um xingamento, claro que eu não tô falando que o Abel pode xingar todo mundo, mas o que é um julgamento perto de uma jogada que pode, inclusive, tirar um companheiro ali de combate, né? Então a gente vai ver aí como que vai funcionar essa questão, né? 5 a 12 jogos pode fazer uma diferença absurda pro Remo, né? Até porque o Remo tá lá brigando lá embaixo, e é isso. Eu acho que não demorou muito, né? O STJD teoricamente mudou o seu padrão de julgar jogadores, técnicos aí, muito pelo Palmeiras, e agora ele já tá colocando em xeque aí semanas depois de ter tido uma pena muito pesada em relação a Abel Ferreira, né? Como eu falei, não é pra ele ficar xingando todo mundo, mas, pô, se o cara que quase lesiona o outro tomar menos jogos que o cara que só xingou aí é difícil, né? E eu, meu amigo, eu não sei se você já tomou uma pancada lá, ele, né? Você tomou uma pancada nas costas? Já tomou uma entrada dura nas Ah, já costas? tomei bastante, viu? Falou sem medo de ser feliz. Cara, eu caí esses dias de costas na pelada. Meu amigo, não foi na lombar, pegou a lombar a parte das costas. Ô, sem brincadeira, quase não consegui mais voltar a jogar, cara. Acaba com o peão. Você imagina se você toma uma aqui no ossinho, né? No ossinho destrava tudo, né? Cara, eu tenho problema no lombar de desgaste, assim, né? Quando eu tô fazendo qualquer exercício, o que cansa primeiro meu, é a lombar, né? A perna tá de boa, o coração tá, mas a lombar minha é uma desgraça, assim, então eu tenho que fazer muito fortalecimento. E eu sinto que, tipo, você perde a força, né? Você não consegue pisar, você não consegue, tipo, pra quem jogador de futebol, não consegue chutar. Eu tinha muito quando eu treinava Muay Thai, então eu não conseguia fazer o movimento do quadril ali. Então é um negócio, assim, é uma desgraça, meu, assim, tira realmente o cara de combate. E esse do Andrés, mesmo não ter tido uma fratura, foi a proteção divina aí, porque o cara pode erguer a mão pro céu e ele ainda tá na pré-lista da Copa, né? Não sei se vai acabar indo, mas sim, se tivesse uma parada muito. Né? E fora que assim, quando a Copa ainda agora tem os treinos e os jogos antes, né? Então pode ser alguém cortado, então ele tá ali ainda. Então, se ele tem uma lesão mais grave, ele nem essa possibilidade ele tem. Nossa, é o famoso, né? Se tem a possibilidade de fazer infiltração, acho que talvez eu faria, viu? Podendo jogar uma Copa, né? Podendo jogar uma Copa, podendo fazer algum negócio assim, eu acho que eu faria essa loucura. Você viu que o Marcel Ruiz, né? A título de curiosidade aqui, o Marcel Ruiz, que o Palmeiras estava interessado, que é do Toluca, do time do Luan, ele não veio para o Palmeiras, mas ele ia jogar a Copa do Mundo, era um dos jogadores confirmados para jogar a Copa do Mundo. Ele teve uma ruptura parcial do ligamento do joelho, e aí o recomendado era fica de molho, opera ou faz a físio, né? E depois daqui 2 meses você volta. Só que se ele fizesse isso, ele ia perder a Copa do Mundo. E aí ele insistiu, né? Ele insistiu, não rendeu e não vai ser convocado. Olha, aí piora a lesão, viu? E realmente foi o que dizem, foi isso aí. O cara piorou a situação dele, piorou a situação do joelho dele, porque ele quis jogar para ir para a Copa do Mundo. Olha que negócio complicado. Né, cara? É por isso que, não justificando o mau desempenho do Palmeiras, mas é por isso que esse finalzinho, muito perto da Copa do Mundo, eu acho que esse lance tá pesando demais mesmo, assim, um certo medo, um certo receio de lesão. E eu não tô falando que os caras entram corpo mole, o bagulho é involuntário. Às vezes o cara tá no subconsciente dele, uma dividida a mais, uma coisa a mais, um pique a mais ali, o cara já tem medo, né? Às vezes sentir até mesmo sozinho, né? A gente teve lesões de pancada, igual foi do Vitor Roque, mas tem lesões sozinho, às vezes também, né? Numa posterior aí. E vamos ver se depois da Copa do Mundo continuar assim, aí já não tem como defender, né? Exato. Olha, vamos falar do Palmeiras agora, que é o seguinte: tem clube que voltou a negociar, viu? Tem clube que voltou a negociar com o Palmeiras e é o Napoli. Vocês bem sabem, o Napoli quer o Alan, saiu a apuração agora, a gente foi atrás de mais informações também para vocês e o Napoli retomou contato pelo Alan. Não era surpresa, a gente falou isso para vocês aí nos últimos 2, 3 dias, mas tá acontecendo. E o detalhe aqui o Palmeiras já admite que vai ser difícil segurar, tá? Vamos aqui pelos fatos para vocês. O Alan, destaque do Palmeiras, está jogando bem, está fazendo gol, né? Há quem diga que decaiu um pouquinho, mas eu acho um ótimo jogador, gosto muito dele. E no início desse ano, o Napoli já tinha mandado ali uma proposta de 35 milhões de euros, 200 milhões. E o Palmeiras recusou. A pedida era 40 milhões fixos e agora o Napoli voltou. Não tem uma proposta concreta ainda, mas o que a gente conseguiu aqui é que mostra que eles estão reabrindo conversas para encaminhar a saída na janela do meio do ano, tá? Os clubes ingleses também estão monitorando o Alan. Pode ter um leilão ali internacional por ele a qualquer momento, tá? Mas o Napoli chegou e reabriu conversa. E a diretoria do Palmeiras, ela reconhece a dificuldade aí para segurar. O cara é perfil que o clube europeu valoriza, né, cara? Físico, jovem, qualidade técnica, brasileiro, saindo do Palmeiras ainda, ninguém quer perder ali algo parecido com o Estevão ou com o Hendrick, por mais que o Alan seja
né? Aquém disso aí, mas você viu que está saindo do lugar que tem proceder, né? Essa é a famosa frase. E vai chegar aí uma oferta perto dos 40 milhões de euros na próxima janela, e o Palmeiras vai ser obrigado, abre aspas, né, por próprio desejo do Alan e do staff, a sentar e negociar. Pelo lado do Flaco, algumas pessoas próximas dizem que os clubes europeus estão segurando proposta aí agressiva até depois da Copa do Mundo, justamente para ver como ele vai se sair do torneio. Se ele for bem, o valor vai subir. Atlético de Madrid, falamos para vocês aqui também antecipadamente, né, nos outros vídeos, Atlético de Madrid, Bolonha, Brentford e Everton estão no radar. A pedida do Palmeiras é de 45 a 50 milhões pelo Flaco. O Alan deve sair em julho, pelo que eu entendo, tá? Vamos ser realistas aqui. Eu acho dificílimo. Quando o clube europeu quer um jogador prata da casa do Palmeiras aí, raramente sobra. O Endrick saiu, o Estevam saiu, o Alan deve sair, enfim, Eduardo Conceição, que eu já citei para vocês, é o modelo natural que o Palmeiras construiu, e enfim, para a torcida vale entender o tamanho disso, né, cara, porque se sair por 40 milhões, o Palmeiras ajuda a fechar a meta ali dos 400 milhões em vendas para esse ano, então ele ajuda a compor esse orçamento, junto ali com o Naves, né, que deve ser vendido também, se abre espaço aí para um próximo grande investimento. É o modelo do Palmeiras, dependendo de venda. Confesso que me preocupa esse negócio de depender de venda, porque você tem que depender de uma vontade do mercado, da performance do jogador, mas nada é certo no futebol. Mas esse modelo sempre da venda, por mais que esteja fechando a conta, ele me preocupa um pouco, não vou mentir para vocês não. Mas enfim, bora acompanhar de perto aí, né, o que isso vai dar, mas é o inevitável acontecendo, né? Você fica com medo de em algum momento não ter uma safra tão talentosa, né? Mas exato, por enquanto tá se renovando. Né? A gente vê os vídeos sub-9 assim, do futsal ali, então parece que estão já meio que se precavendo com isso. E o Alan tem 22 anos também, né? Tem essa questão que, sim, se começar também passar os anos e tal, aí começa a diminuir também o valor de mercado. Eu não gostaria na questão esportiva, mas a gente sabe que funciona o Palmeiras, né, os clubes mais sérios, funcionam assim para fechar as contas. A gente tem o exemplo do Flamengo, que consegue fazer algumas loucuras a mais e mesmo assim vende molecada também, né? E tem os exemplos dos caras que vão no freestyle, né? Cada presidente vai jogando pro próximo os problemas. O Palmeiras pelo menos não tem isso, mas o Alan acho que tem esse problema aí da idade, né? Se passar muito, daí você começa a ter menos valor de mercado e tal, e aí você não consegue fechar suas metas. Aí é a preocupação da peça de reposição, né? Porque hoje ele é uma válvula de escape ali em alguns jogos que o Palmeiras está jogando contra time recuado e tal, que ele tem o drible. Se perder ele, eu acho que perde muito também ali na ponta. Né? É verdade. Se o Felipe Anderson voltasse a atuar, detalhe que o Felipe Anderson jogou mais por dentro, né, cara? Ontem eu vi ele jogando mais por dentro, acho que como um meia. Quem sabe o Felipe Anderson voltando a brilhar aí a gente pode ganhar uma surpresa, né? Vamos ver. Quem sabe Oi? Não, inclusive, assim, hoje eu acho que até o Felipe Anderson tem mais recursos que o Alan. O Alan, ele tem o drible, ele é muito rápido, mas o Felipe Anderson, o recurso ele tem mais, ele só não desenvolve, né? Ele não consegue mostrar isso, mas, pô, ele finaliza, você vê que ele finaliza com as duas pernas, ele fez o gol com a esquerda ontem, finaliza muito bem de direita, ele tem o passe, ele tem o drible, ele tem até mesmo velocidade, quando ele ativa o Speed Anderson, mas aí ele tem que mostrar. O Alan tem mostrado, né? Muito embora eu veja o pessoal cornetando o Alan de vez em quando, mas aí é coisa de palmeirense, né? Padrão. É igual ontem, eu confesso, o Jacuipense fez um gol ontem, eu falei lá, ó, esse time se não presta, vai levar gol da Jacuipense. Eu falei isso na todo mundo embora. Confesso, eu falei isso ontem, tava na transmissão, falei, pô, como é que pode? Levar gol da Jacuipense, já cornetei. Enfim, faz parte do DNA, né, senhores? É isso. O que você pensa a respeito? Muitas notícias para você. Chegou até aqui, cara? Deixa o like, muito importante pra gente. Os vídeos vão chegar em primeira mão para você. Ajuda nosso canal a crescer também. É bom para todo mundo. Se o vídeo te agregou de alguma maneira, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, dá uma checada aí, ó. Vê se você tá inscrito, cara. Faz o seu pacote inteiro aí, ó, dá like no canal, comenta, se inscreve, manda ver em tudo aí, que a gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo, sempre logicamente agradecendo a sua presença e a sua paciência aqui nos nossos vídeos. Fechou? Tamo junto, brigadão para vocês, uma boa quinta e a gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo.